Livro Oração Fervente. Resumo por Dariane Batista. Estratégia 1. Sua paixão. Restituir o que se perdeu. Se eu fosse seu inimigo, eu procuraria obscurecer a sua paixão, o seu interesse pelas coisas espirituais, diminuir sua fé na capacidade e na preocupação pessoal de Deus por você. Convencê-la de que a esperança que você perdeu jamais será recuperada. E era apenas uma mentira, só para começar. A oração fervente é alimentada pela paixão, pela fé, pelo fogo. Quando tudo o mais dentro de você está empurrando para 20 milhões de direções diferentes, para mais de uma ocupação no seu dia já tão ocupado, sem nenhum descanso e fazendo horas extras não remuneradas, a paixão é o que força os seus joelhos a se dobrarem no chão. É a busca pela preciosa vida, é a energia, é a sua audácia, é a sua disposição. Paixão é o que empurra o atleta para executar mais uma volta, para se esforçar através de mais um conjunto de repetições. É o que silencia o grito daqueles músculos da coxa e do estômago, forçá-los a cumprir as demandas dos seus donos, mesmo que eles reclamem em voz alta. Paixão é o que mantém o pianista ancorado ao banco da prática quando ninguém mais está por perto para perceber o seu esforço. Paixão é o que inspira o zeloso jovem empregado a superar as expectativas, em vez de apenas marcar ponto para garantir seu salário, como todo mundo. Paixão é que incendeia a estrada entre uma criança em perigo e um pai na corrida para salvá-lo. Paixão é o combustível no motor do seu propósito, é a sua vontade. É o que faz você continuar tentando quando suas tarefas comuns parecem aborrecê-las ou as difíceis dissuadi-las. Paixão é o que mantém você caminhando na direção das suas melhores intenções. É por isso que, se eu fosse seu inimigo, roubaria a sua paixão. Seria um dos meus principais objetivos, porque eu sei que, se eu pudesse obscurecer sua paixão, eu poderia baixar significativamente a sua resistência até a tentação e o desânimo. Eu poderia fazê-la andar mancando espiritualmente e alongar o tempo que você levaria para se recuperar da lesão. Fazer você desistir. Isso é que eu faria se eu fosse o seu inimigo. Eu enfraqueceria sua paixão, a sua disposição, sabendo muito bem que orações fracas e impotentes, ou melhor ainda, a falta de oração, seria o resultado. Então, dê uma olhada fixa, profunda em si mesmo e responda essa pergunta: você perdeu a sua paixão? A sua disposição já se foi? Satanás é um acusador em tempo integral. Ele já faz isso dia e noite, e segundo a Bíblia, em Apocalipse 12:10, em vez de convencê-la para fins de restauração, como faz o Espírito de Deus, ele a condena com o propósito de destruí-la e humilhá-la. A condenação sempre leva ao desânimo, resultante da culpa, enquanto a convicção, embora muitas vezes dolorosa por apontar o nosso erro, ainda de alguma forma nos encoraja e nos eleva, dando-nos esperança de reconstrução. A sua necessidade da palavra de Deus deve funcionar como uma alavanca dessa paixão. No entanto, o que normalmente acontece é o oposto. Quando você começa a acreditar nas acusações do inimigo, ele vai fazer você pensar que Deus não ouve as suas orações ou não responde. Por quê? Por causa de você. Bem típico, porque Satanás, além de ser acusador, também é um mentiroso reconhecido.
Não, pior, ele é o pai da mentira, o avô de todas as inverdades. O engano é a base de todos os seus planos e programas. Jó 8,44. E às vezes ele nos alcança. Nós não reconhecemos que é ele. A princípio, trabalhando nos bastidores, nós pensamos que a razão de termos parado de orar é simplesmente não tenho mais vontade e com certeza, talvez essa seja a forma como isso acontece. Mas possível, essa falta de vontade indica que a estratégia do inimigo já começou a surtir efeito. Ele minou sua resistência a ponto de você não conseguir reunir forças para contra-atacá-lo. Continuar acreditando e orando por seu casamento, seu filho, seu dinheiro, sua saúde e entre outras situações. Você simplesmente não consegue mais trazer esses problemas para Deus porque parece não haver mais qualquer fogo espiritual queimando dentro de você. Então, aqui está o que eu diria a você. Vamos começar aqui, orando por isso, para recuperar e manter a sua paixão, para recuperar e sustentar a sua disposição. A fim de fazer isso, eu quero te levar de volta a uma história da vida real que Deus colocou nas Escrituras. 2 Reis 6, de 1 a 7. De acordo com a história, o profeta Eliseu estava ao lado de um dos seus protegidos que estavam cortando uma árvore à margem do rio Jordão, trabalhando para juntar a matéria-prima necessária para a construção de um local de reunião maior. Mas em um dado momento, ao levantar ou descer o machado, a cabeça de ferro da ferramenta daquele homem afrouxou e soltou o seu cabo de madeira e foi parar na água, afundando em seguida. E dessa forma ele perdeu a sua disposição. O jovem profeta estava horrorizado. Não só ele tinha perdido a única ferramenta disponível, o instrumento mais importante de sua caixa de ferramenta, como aquele que traria o resultado desejado, mas o machado que ele estava usando tinha sido pego emprestado de um amigo. Observe, porém, esses detalhes encorajadores da história. Número 1. Apesar da perda do ferro do machado, a presença de Deus ainda estava próxima. Os profetas de Javé eram representações da sua presença e do poder entre seu povo. Assim, quando o homem nessa história perdeu o ferro do machado, o fato de que o profeta Eliseu estava bem ali ao lado dele não era apenas um simples conforto. Importava que Eliseu tivesse visto o quão duro este homem havia trabalhado, todas as árvores que ele tinha cortado e como sua ferramenta tinha se perdido. Importava que a presença de Deus e a perda do homem ocorresse dentro de uma proximidade. Satanás gostaria de convencê-la de que sua falta de paixão é uma indicação de que Deus nunca esteve com você ou cansou-se de você e foi embora. Mas só porque você está se sentindo sem palavras ou vontade no momento, talvez porque a sua ferramenta durante a oração parece perdida agora, não significa que Deus não esteja por perto. Número 2. O servo estava fazendo algo de bom quando ele perdeu sua ferramenta. Na verdade, se ele não tivesse trabalhando tão arduamente, se tivesse apenas sentado sem fazer nada, haveria pouca chance de perder o machado, afrouxar e cair, soltar-se e afundar. Isso me diz que engajar-se no que é bom, trabalhar produtivamente, até mesmo nas coisas de Deus, não lhe garante uma proteção automática contra a perda da sua ferramenta. Na verdade, uma das táticas mais sujas de Satanás é roubá-la enquanto você está exatamente ocupada com atividades de valor. É por isso que quando você está sentindo dificuldades em sua fé, um esfriamento
e um fogo espiritual acontece. Isso porque simplesmente significa que você está fazendo exatamente o que deveria fazer e fazendo bem. Número 3. O machado era um empréstimo. A presença de paixão, fé e crença em nossos corações é um presente. É um empréstimo para as nossas almas. Como o machado do homem, a nossa paixão e fervor espiritual vem de alguém como um presente para nós. Se você já clamou a Deus apaixonadamente, com fé, acreditando plenamente que Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, é porque Ele colocou primeiro essa paixão dentro de você. Então, ao invés de sempre sentir-se culpada, pessoalmente responsável, quando a sua paixão está pela oração, estiver fraca ou ausente, entenda que é o serviço de Deus dar-lhe a chama de mantê-la queimando dentro de você. Isso significa que você não pode fabricá-la sozinha. Número 4. Apenas uma obra de Deus poderia recuperar o ferro do machado. E o homem de Deus disse: onde ele caiu? E ele mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Milagrosamente, pela mão de Eliseu, o ferro do machado flutuava e balançava a superfície como se tivesse nada além de um pedaço de madeira flutuando. Lá estava ele, sua ferramenta estava de volta, divinamente recuperada. Se o ferro do machado tivesse apenas caído no chão, quem quer que o tivesse visto, incluindo o próprio homem que o usava, poderiam ter recuperado. Todavia, ele estava no fundo do rio. Só um milagre poderia obtê-lo de volta. Assim, você também precisa de um milagre para obter de volta o que você perdeu. Caso também tenha ido para o fundo, o mesmo pode acontecer uma vez ou outra com a paixão de qualquer pessoa pela oração. Ouça, nada está perdido em um lugar tão longe que o seu Deus não possa recuperar. Porque orando, tentando alcançá-lo, é a maneira de atrair para você a sua paixão. Mesmo as orações que começam apenas por força de vontade, quando você vem arrastando o seu coração e ao mesmo tempo chutando e gritando, pode logo começar a brilhar com a disposição da esperança, da fé e da confiança apaixonada em Cristo. Depois que o vento do Espírito de Deus começar a soprar, você não mais fará orações sem sentido. Em vez disso, você orará espontaneamente, orações personalizadas e devastadoras contra os ataques do inimigo em sua direção. Orações estratégicas, orações poderosas, orações que dizem ao inimigo que o seu disfarce foi descoberto, que a sua carta foi revelada e que seu jogo está terminando. Orações construídas sob as promessas de Deus que suplicam a restituição do que Ele deve lhe dar em primeiro lugar. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito correto. Salmo 51, 10. A oração que busca a paixão não deve se dispor a fabricar um sentimento melhor ou abrigar um humor melhor. Porém, trata-se simplesmente de estender as mãos abertas, em ação de graça primeiramente, em gratidão pela fidelidade de Deus e sua bondade, e sua vitória certa sobre o inimigo. Em seguida vem a petição. Peça a Ele, já que quer receber, e Ele quer lhe entregar. Depois espere, aguarde para receber a promessa de novidade e renovação do Espírito, à medida que você caminha cada dia mais. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito colocarei dentro de vós,
E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26.